Shalom, shalom, bom dia. Uma alegria, gente, a gente estar junto aqui nessa contagem do homem, que eu tenho um carinho muito especial pelas festas, pelos tempos e pelo homem. Então, como a apóstola falou, esse período, queridos, vai ser rápido. Hoje, um pouquinho mais, só um pouquinho só para fazer essa introdução, né? Que, como a apóstola falou, o objetivo do homem é nos alinhar, queridos, nos alinhar a um novo tempo de Pentecoste. Quando a gente fala em Pentecoste, a gente pensa o quê? No reteté, no fogo, na visitação, e isso é tremendo, isso é maravilhoso, nós queremos tudo isso. Só que mais do que isso, nós precisamos que o fogo venha, nos consuma aquilo que não está certo em nós, né? Venha consumir e venha trazer uma mudança de vida, porque não adianta, né? A gente não ter bases sólidas e essa visitação vem e vai embora. E nós queremos essas chamas do fogo do Senhor, dos 7 Espíritos do Senhor, habitando em nós, transformando, nos transformando e transformando tudo que está ao nosso redor. Então, nesse período, eu convido a vocês para a gente estar fazendo entrando num tempo de análise sobre as nossas vidas, de um posicionamento, principalmente, de uma mudança, de querer essa mudança, de buscar isso aqui, assim como a gente vai estar aqui no Maná, recebendo essa palavra poderosa e entrando nesses 49 dias em um tempo de realmente de metanoia, de mudança de mentalidade. E a contagem do homem é justamente isso, é a jornada da nossa alma sendo alinhada ao espírito, trazendo o que? Uma maturidade espiritual. Nós precisamos de uma maturidade espiritual para receber e para nos alinhar tudo que Deus tem para nós nesse novo tempo. Então, eu vou estar colocando lá no grupo Tempo de Estações, todo o cronograma, tudo que a gente vai estar falando vai estar lá. E aqui a gente vai estar entrando no link do Maná. Então, queridos, principalmente, o principal da contagem do homem, que eu convido vocês hoje, que nós convidamos, é ouvir a voz de Deus no deserto, né? Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus a todo tempo. E o povo, aqueles que ouviram, que foram pouco, que se alinharam, que ouviram a voz de Deus no deserto, conquistaram. Então, o deserto nos leva à glória de Deus. Então, nós vamos estar falando do que Deus nos alinhou. Nós vamos estar fazendo a contagem do homem de uma forma profética, sem rituais, sem rezas, mas de uma forma profética, uma forma apostólica. E o Senhor nos alinhou a estar aqui nessas 7 semanas, falando sobre os 7 Espíritos de Deus. Então, cada semana nós vamos estar falando de uma emanação, de uma manifestação do Espírito de Deus. E nós vamos começar falando sobre o Espírito do Senhor. Os 7 Espíritos de Deus, porque pessoas já vieram me procurar que nunca ouviram falar, gente. Então, a gente vê que as igrejas não falam sobre os 7 Espíritos de Deus. Então, eles são mencionados na Bíblia, em Apocalipse, eu vou botar no grupo, todos os versículos. Em Isaías 11, 12, também nós vamos ouvir falar. E Isaías 11, 12 fala: um ramo surgirá do tronco de Jessé e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, que dá sabedoria, entendimento, o Espírito que traz conselho, poder, o Espírito que dá conhecimento e temor. Então, o profeta Isaías, ele está se referindo a Yeshua, queridos. Yeshua, ele não veio só inaugurar um novo tipo de homem e nos dar salvação, mas ele veio inaugurar também um tipo de homem espiritual, como nós temos que ser, com uma mente, não uma mente grega, mas uma mente que o Espírito de Deus, que as 7 chamas vem, traz mudança e nos alinha. Então, quando nós falamos a menorá, né, que está aqui atrás de mim, nós estamos falando dessas 7 chamas, né? E lá em Apocalipse 5:8 vai falar: e eu olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, que tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra. O cordeiro, queridos, é Jesus, é Yeshua, o primeiro ser a habitar os 7 Espíritos de Deus. E nós, como um com ele, nós precisamos buscar essas 7 chamas em nós e receber. E é isso que nós vamos estar aqui a cada semana, nos alimentando e recebendo essa chama. Os 7 Espíritos: Espírito do Senhor, a primeira semana, Espírito de sabedoria, depois, entendimento, conselho, poder, conhecimento e temor. Então, vamos para a nossa primeira porção, queridos. Nossa primeira semana, né? Então, nós estamos aqui com o coração grato por essa primeira semana do Contágio do Homem, para sermos tratados e transformados pelo Espírito do Senhor. Amém, queridos?
Então, o primeiro dia, nós vamos falar sobre o Espírito do Senhor, o Espírito que traz o quê? Poder e unção. Isaías 61, 1, vai falar que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar aos quebrantados de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. Queridos, esse versículo faz parte da profecia do profeta Isaías sobre o quê? Ele está falando sobre o quê? Sobre a missão, sobre o propósito de Yeshua. Então, esse trecho ele foi escrito aproximadamente no século 8 antes de Cristo, que está apontando para o quê? Para o ministério de Yeshua. Então, essa passagem ela vai descrever a vinda de alguém que seria ungido por Deus para trazer o quê? Boas novas, para curar, para libertar, para restaurar aqueles que estão aflitos. E eu também não gosto de ficar falando Novo e Velho Testamento, mas às vezes é necessário para que a gente possa entender. Mas o Novo Testamento, Yeshua, ele vai ler esse versículo, está lá em Lucas 4, 18 e 19, e ele vai declarar essa profecia que estava sendo cumprida através dele, né? Que Isaías estava falando sobre ele. Então, o Espírito do Senhor está sobre mim. E aqui o profeta destaca o quê? Que a presença e o poder do Espírito do Senhor está sobre aquele que foi escolhido. No caso, Yeshua, essa unção manifestou logo no batismo dele em plenitude, né? O Espírito de poder desceu sobre ele aquele dia. E quando fala que o Senhor me ungiu, a palavra ungiu está relacionada ao quê? Consagração, capacitação a uma missão especial. Quando a gente vê lá no Pentateuco, no Velho Testamento, os reis, sacerdotes, profetas, eles eram ungidos, que era um símbolo o quê? De capacitação de Deus sobre aquele propósito. E nós vamos ver que o ungido de Deus, Yeshua, recebeu a plenitude do Espírito para cumprir a sua obra. Né? Quando fala pregar as boas novas aos quebrantados, que boas novas são essas? É a palavra do Senhor. É a mensagem de salvação, de restauração que Yeshua trouxe, nos ensinou e espero que cada um de nós agora faça a nossa parte. Enviou-me para curar os quebrantados de coração. E Yeshua veio para restaurar, queridos, feridos emocionalmente e espiritualmente. Então, o ministério dele foi marcado por compaixão, por cura, libertação e transformação de vida, assim como fez com cada um de nós que estamos aqui. A proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Aqui, essa libertação pode ser interpretada de forma física e espiritual. Por quê? Que Yeshua ele libertou pessoas da enfermidade, de opressões demoníacas, e continua fazendo, né? Mas também trouxe a libertação de pecados e a condenação a condenação eterna. Então, queridos, assim como Yeshua foi ungido para uma missão, nós hoje, vocês têm que entender e receber, estamos recebendo a capacitação do Espírito do Senhor para cumprir os nossos propósitos. Aquilo que o Senhor tem para cada um de nós e que muitos estão paralisados e não conseguem andar. Então, hoje, receba essa unção do Espírito do Senhor. A mensagem do Evangelho continua sendo a mesma. Né? Continua sendo essa. Nós precisamos, eu e você, anunciar essa mensagem. Né? Devemos seguir esse exemplo, trazer libertação espiritual àqueles que estão no pecado, abrir os cativeiros, abrir ser esse instrumento, né? E o que Isaías 61, ele vai falar que o coração de Deus, ele fala exatamente do coração de Deus para a humanidade. Ele deseja o quê? O que o Senhor continua desejando? Restaurar, curar, trazer libertação, cumprir a missão. Essa é a nossa missão. Se nós somos um com Yeshua, se nós somos um com Ele, nós temos que receber essa chama e temos que receber esse poder para poder o quê? Cumprir o nosso propósito, levando essa mensagem ao mundo. Então, queridos, essa é a nossa primeira porção, que nós possamos permitir que o Espírito do Senhor atue em nossas vidas para que nós possamos ser instrumentos de transformação. Shalom, shalom, e amanhã a gente tem a nossa próxima porção, a nossa segunda porção do dia.